Amém, queridos? Podem vos assentar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Essa igreja já te deu um seja bem-vindo, amém? E a casa, ela é do Pai. E casa do Pai, o Filho tem acesso sempre quando quer, não é mesmo? Em todos os cômodos da casa. Com você é diferente de mim? Quando eu vou na casa da minha mãe, eu me sinto como se eu tivesse não saído de lá, não é mesmo? Por quê? Porque eu me sinto parte daquilo dali ainda, em nome do Senhor Jesus, e aqui não é diferente, querido. Você é o Filho do Deus Altíssimo, e Ele é o Pai amoroso, o Pai que ama, o Pai que zela e o Pai que está sempre a te esperar de braços abertos, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o nosso culto de missões e dentro deste culto de missões, já foi falado aqui, toda oferta que foi trazida aqui nessa noite, nós temos um missionário, nós temos frentes de pregação, congregações em Minas Gerais, que nós mandamos essa oferta. Toda oferta que chega aqui hoje, ela é direcionada amanhã a este campo de missões. Tem algumas fotos aí, irmão Wesley? Em nome do Senhor Jesus, nosso irmão Alberto, o tesoureiro, mandou algumas fotos em nome do Senhor. Isso é bom que você veja, que você saiba. Por quê? Porque quando o Senhor falar com você, a você ajudar a obra, você vai saber que você está ajudando com uma finalidade certa e correta, em nome do Senhor Jesus, que você não vai estar fazendo de qualquer forma, eu vou fazer para ajudar pastor, não, é para ajudar a obra missionária, em nome do Senhor Jesus. Se tiver algumas fotos, em nome do Senhor, coloque para nós. Está lá o nosso irmão pastor Silmar, essa semana teve fazendo a distribuição, porque lá tem uma horta. Ele não só ensina a palavra de Deus, mas ele também ensina o povo a plantar. Por quê? A necessidade é muito grande, a escassez de alimento é muito grande, então ele ensinando o povo a produzir, o que produz rápido? Hortaliças, e ele ensina o povo a plantar, e quando colhe é para a comunidade, para abençoar a comunidade, e em todo local onde tem um ponto de pregação ali, a palavra é pregada, a igreja, ele fura um poço também. Por quê? Porque lá eles têm dificuldade com a água, não é mesmo? E ali o poço, neste local onde é pregada a palavra de Deus, é aberto para todos. Então você faz parte desta obra missionária. Essa igreja ajuda essa obra já há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E esse pastor está há quase 30 anos, 27 anos, se não me falha a memória, que ele está ali. Os filhos dele nasceram na obra missionária. Ele se entregou a fazer a vontade de Deus. O que estamos fazendo? É a pergunta de hoje para nós. O que estamos fazendo para alcançar vidas? O que estamos nos doando para poder pregar o evangelho, para poder falar da palavra de Deus? E pode tirar, por favor, amém, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, queridos, eu vim trazer uma palavra ao teu coração em nome do Senhor Jesus. A você, primeiramente, que nos visita, e a essa igreja que todos os domingos está aqui cultuando ao Senhor e ouvindo da palavra em nome de Jesus. E o tema do nosso mês é libertação. Essa igreja está trabalhando este mês dentro do ensinamento da libertação e também desenvolvendo este ministério, que também é um ministério de libertação. O ministério da libertação também é missões. Por quê? Porque eu quero dizer que libertação é um processo, né? E este processo passa pelo querer e pela fé, em nome do Senhor Jesus. E quando você faz a obra do Senhor, que você vai levar a palavra de Deus, que você vai anunciar as boas novas de salvação, aqueles que estão lá para receber precisa querer. E aí precisa ter fé, para quê? Para desenvolver aquilo a qual eles receberam, em nome do Senhor Jesus. Então você está aqui hoje, em nome do Senhor, em um processo de libertação. Eu preciso me encaixar nesse processo. Por quê? Porque a libertação é contínua na nossa vida. Todos os dias nós precisamos estar nos libertando das arestas deste mundo, não é mesmo? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, somos falhos, e todos os dias erramos,
né? E ai daquele que fala que não tem pecado, já está pecando por dizer que não tem pecado. Por quê? Porque Jesus foi o único homem que veio a esta terra e que não pecou. Então nós somos pecadores, então todos os dias nós precisamos estar nos libertando dessas coisas a qual nós permitimos elas se achegarem em nós, nós permitimos, damos brechas para que elas venham e estejam em nós. Então todos os dias nós precisamos nos libertar. Então libertação é um processo, e um processo começa pelo querer. Eu olho para a igreja hoje e vejo uma igreja necessitada, uma igreja que busca incessantemente os milagres, que busca desesperadamente as coisas materiais, e tem passado por cima das etapas a qual a igreja precisa andar, a etapa de querer e a etapa de desenvolver a sua fé e aplicá-la na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, as pessoas não querem se libertar, e aí tinha uma multidão que estava seguindo o Senhor Jesus, e ali no meio desta multidão, havia várias classes de pessoas que queriam milagres, pessoas que estavam ali como discípulos, aprendendo de Jesus, aceitou Jesus como o enviado, o Filho de Deus, o Messias, e estavam ali aprendendo da palavra e se desenvolvendo. Mas tinha pessoas também que estavam ali, que conheciam da lei, mas que não aceitavam Jesus como o Messias, como o Filho de Deus enviados, mas conhecia da palavra, que eram os judeus conhecedores da lei. E aí eu quero ir para o texto do livro de Lucas, capítulo 9, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 52 e versículo 53, o que diz a palavra do Senhor? No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 52, diz assim: e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então neste momento aqui, Jesus, ele estava caminhando em direção a Jerusalém. Jerusalém neste momento iria acontecer uma festa, a festa da Páscoa, e Jesus estava com seus discípulos e a multidão que o seguia, e Jesus se adiantando, porque aquele que se adianta, aprendemos aqui pelo pastor Juan, né? Ele não é pego desprevenido. Aquele que se adianta, ele organiza melhor as coisas, e Jesus chama os dois discípulos e fala: vai à aldeia mais próxima, vai à frente, e prepara o lugar para nós pousarmos, porque já está findando o dia. E esses dois discípulos foram, e de repente eles chegam em um lugar que os samaritanos, era uma aldeia de samaritano, e os samaritanos não se davam com os judeus. Então já de cara os samaritanos olhou para aqueles discípulos e falou: esses daí são judeus, esses daí estão indo para Jerusalém, esses daí, pode largar a mão, manda eles vazar daqui. Foi assim mais ou menos que eles disseram. Estou falando com as minhas palavras. Rejeitaram a presença dos discípulos e de Jesus naquele lugar. E o primeiro ponto, a qual eu falei que a libertação acontece, a primazia, o princípio do processo da libertação é o querer. E esses samaritanos não quiseram Jesus naquele lugar. Muitas pessoas, queridos, estão vindo à igreja, estão dentro dos templos, estão participando dos cultos, estão aprendendo da palavra, conhecendo a palavra, mas não estão querendo Jesus, que é o princípio da libertação, né? E aí as pessoas estão falando: eu queria que a minha casa andasse bem, eu queria que o meu casamento fosse bom, eu queria que no meu trabalho desse tudo certo, eu queria deixar os vícios de lado, eu não consigo. Tem vindo à igreja, mas não tem entrado no processo. O processo de libertação precisa primeiro querer Jesus. E os samaritanos aqui, diante dos discípulos, pediram para eles se retirarem. Perderam a oportunidade de ter Jesus com eles. Jesus, a Bíblia vai dizer que aonde ele passava,
milagres aconteciam, aonde ele passava, transformações aconteciam, aonde ele passava, aonde ele entrava, mudava-se a história daquele ambiente, daquela situação. É o que eu quero dizer para você aqui hoje. Se você receber Jesus na tua vida, se você convidar para o Senhor fazer parte da tua vida, aonde o Senhor está, as coisas começam a acontecer. No teu trabalho vai mudar, vai acontecer da forma com que não estava acontecendo o que você tem buscado. No teu casamento, se está difícil e o Senhor Jesus entrar no teu casamento através da tua vida, as coisas vão mudar. No meio da tua família, se você levar Jesus através de você, e eu vou falar já agora, em nome do Senhor Jesus, que se você levar Jesus, Jesus vai mudar aonde você entrar e aonde você passar. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero ir para um outro texto, o texto do livro de, deixe-me ver aqui, pastor Oséias, livro de Lucas mesmo, capítulo 18, versículo 41, Lucas capítulo 18, aqui é uma passagem, Jesus, ele está caminhando com a multidão. Vejam bem, aonde Jesus ia a multidão, vocês estão vendo, todas as passagens, Jesus estava acompanhado de uma multidão, e não era diferente aqui Jesus estava passando por Jericó. Irmão James, Jesus passava por Jericó, com a multidão, aquele alvoroço, aquele barulho, e de repente alguém, no meio da multidão, grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa pessoa começou a gritar cada vez mais alto ela começou a gritar, e aí, Jesus para ouvir aquela pessoa. Eu quero te dizer, quando nós queremos, e nós gritamos por Jesus, Jesus para nos ouvir. Quando eu quero algo do meu pai, quando eu era criança, que eu queria algo do meu pai, eu não saía do pé dele. Ele estava trabalhando lá no fundo de casa, eu ficava rodeando ele ali, e ele já sabia que eu estava querendo alguma coisa, e de repente eu falava: pai, quero tal coisa, e ele fazia que não ouvia, não me falava nada, nem que sim, nem que não, e eu ficava, e ele ia lá para dentro, eu ia: mãe, eu quero tal coisa do pai, e ela chamava meu pai de Dedé, ele está pedindo para você. Meu pai não falava nada. Na terceira vez, aí ele: o que você quer? Pai, eu quero tal coisa. E aí, eu ganhava ele de estar em cima dele ali, o tempo todo, insistindo, pedindo. Jesus querido, esse cego, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E ele foi gritando cada vez mais alto. Os discípulos já começou a falar para ele: para, você está incomodando Jesus. E Jesus: não. E aí Jesus vem e fala com ele aqui, versículo que eu falei, 41, vamos lá, versículo 41, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 41, diz assim, dizendo: que queres que eu te faça? Jesus perguntou a ele, e ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mas a fé não é o segundo estágio do processo de libertação? Sim, mas ele tinha conhecimento. Fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, conhecimento de Jesus, conhecimento da palavra de Deus. Então quando ele clama por Jesus, ele está dizendo: eu quero. E quando ele fala filho de Davi, ele está dizendo: eu conheço o Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu não estou vendo, eu sei que a multidão está te seguindo, porque eu sei quem você é. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha conhecimento. E o estágio da fé é conhecimento, é conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda o teu caminho, que endireita os seus passos. Então,
este cego, Jesus vai e fala para ele: o que queres que eu te faça? E Jesus aqui hoje está falando para nós aqui, nos ensinando que nós precisamos clamar, que nós precisamos pedir. O que você precisa ser liberto? Que área da sua vida precisa ser liberta? Que vício na sua vida você precisa se libertar dele? Todos nós temos vícios, um de falar demais, outro de comer demais, outro de gastar demais, e outros vícios, né, que não dá para falar aqui, mas que carregamos, algumas pessoas carregam, e estão caminhando, tentando se libertar disso, mas por não experimentar do processo de libertação, não conseguem porque não estão fazendo o processo. O primeiro processo qual que é, pastor Oséias? Em nome do Senhor Jesus, livro de João, capítulo 8, versículo 36, o que diz no livro de João, capítulo 8, 36, diz assim a palavra de Deus: se pois o Filho, Jesus Cristo, este que a multidão o seguia, o cercava, cadê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O processo é certo. Se você aceitar Jesus, e Ele entrar na tua vida, Ele vai te libertar. E se você receber a libertação desse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Quando não faz o processo, querido, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa usa o tabaco, o cigarro, fuma há muito tempo, e aí ela fala: não, eu preciso largar, e ela começa, faz um esforço, faz tudo aquilo dali, e ela larga por um tempo. Daqui a pouco ela está ali com a vontade, com desejo, a todo momento, aonde está querendo usar o cigarro, o tabaco. Por quê? Porque Jesus não libertou, não passou pelo processo. Mas tem pessoas que deixam, tem pessoas que vencem, sim, tem pessoas pelo esforço, com certeza ela vence, mas nós estamos falando aqui de um Jesus que liberta, e que não vai trazer vontade mais na sua vida. Por quê? Porque a partir do momento que você foi liberto, que você recebeu Jesus e Ele te libertou, você vai ter vontade do quê? De andar na presença dEle. Por quê? Porque Ele vai te dar outras coisas melhores que aquilo que você perdeu, que aquilo que você deixou de lado, de aquilo que você abandonou para seguir a Jesus. Então Jesus, quando entra na minha vida, o que acontece? As coisas mudam, a libertação acontece, e aí eu vou para o segundo estágio da libertação, que é o crer, e o crer vem pelo ouvir a palavra. Aí eu vou começar a ouvir a palavra, e esta palavra eu vou começar a compreendê-la. Muitas pessoas têm vindo à igreja, está que ouve a palavra, mas por não receber a Jesus, a palavra é pregada, a palavra é ensinada, e ela não compreende. Eu conversando com uma irmã, ela não pertence mais a este ministério, tem outro ministério, e ela já há uns 10 anos caminhando aqui na igreja, e um dia visitando ela, conversando da palavra, ela falou assim: eu não compreendo a palavra, eu não entendo, prega lá na frente. E aí eu comecei a olhar, ela falando, deixei ela falar, e eu analisando, eu falei: poxa, tem curso superior, tem pós-graduação, tem um conhecimento tão vasto, e como que não consegue conhecer, entender a palavra de Deus? E aí o Senhor começa a trazer a compreensão aos nossos corações. Querido, a partir do momento que você verdadeiramente recebe Jesus na sua vida e quer Jesus na sua vida, que Ele faça parte da tua vida, você começa a compreender a palavra. E aí eu falei para ela, minha irmã, tanto tempo você está caminhando na casa do Senhor, tanto tempo você está ali vivendo com os cristãos, vivendo no meio do povo de Deus, como aquela multidão que seguia Jesus, e até hoje você não consegue compreender. Eu acho que você precisa se entregar para o Senhor. Você já aceitou Jesus, você já se batizou, mas você precisa declarar com todo o teu ser, com todo o teu coração, para que Jesus faça parte da tua vida, e você permaneça nesse processo.
em nome do Senhor Jesus. E aí, daqui a pouco, não foi muito rápido as coisas. Muitas vezes nós não permitimos as coisas serem ligeiras em nossas vidas. Nós bloqueamos o agir, o operar de Deus. Por quê? Como esses homens aqui, os samaritanos. Jesus queria ir e morar, habitar aquela noite, pousar aquela noite naquela aldeia. Coisas grandes poderiam acontecer ali. Teve locais que Jesus chegou, que a palavra vai dizer que ele curou a todos os enfermos da cidade. Ele libertou a todos, expulsou os demônios de todos que estavam oprimidos. Imagine o que poderia acontecer neste lugar, se aqueles homens não tivessem rejeitado a Jesus. Eu quero te dizer, sempre o Senhor está preparando oportunidade a nós. Às vezes você já ouviu isso, às vezes você já foi a uma igreja lá no passado, às vezes você já frequentou uma igreja e você ouviu alguém estar dizendo assim, não, o Senhor sempre está preparando oportunidade. Hoje, Ele prepara uma oportunidade para você. Esses homens, o Senhor preparou uma outra oportunidade para eles, em nome do Senhor Jesus. Por favor, a passagem da mulher samaritana, no poço, em nome do Senhor Jesus, de Betesda, livro de João, é isso mesmo? Capítulo 5, confere para mim, por favor. Capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Aqui estava uma mulher. A Bíblia vai dizer que, vamos lá, 4:9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, e sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Lembra no início que eu falei da multidão, que os samaritanos não tinham esse contato com os judeus? Tinha uma rixa ali? Jesus vai e chega diante do poço. O poço era próximo da cidade, não era dentro da cidade, aonde os discípulos foi e os samaritanos não recebeu Jesus, não quis eles ali. Então Jesus, ele diz aqui na palavra que ele precisava passar por Samaria, e Jesus vai a esse poço, beber água, e ele chegando a este poço fala para os discípulos, vai à aldeia mais próxima comprar alimento para nós. E aí eu já preguei aqui neste lugar, que Jesus precisava passar por Samaria, porque precisava ter um encontro com aquela mulher. E aí nessa passagem eu aprendi diferente, e aí você vai tomar para você essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a oportunidade que Deus deu àqueles homens. A primeira oportunidade foi quando eles rejeitaram, mas o Senhor falou, não, eu preciso, porque eu vou dar outra oportunidade a esses de novo. E Jesus se encontra com essa mulher, pede água para ela, entra num diálogo com ela, ela diz, não, quem és tu, sendo judeu, pedir água para mim, e conversam ali, e de repente Jesus começa a revelar a vida dela, e quando Jesus começa a revelar a vida dela, ela fala, tu és o Messias, tu és aquele que meus pais falaram de você, que você viria, que você iria ser enviado por Deus, para nos salvar, para nos libertar. E ela rapidamente larga o cântaro, e sai correndo à cidade, e lá ela conta para os homens daquela cidade, eu encontrei um que revela, que falou da minha vida, do passado, falou de um futuro e falou de um presente também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles homens ficaram curiosos com aquilo, e foram correndo ao poço, que eram aqueles que rejeitaram anteriormente, a noite anterior, rejeitaram Jesus dormir na aldeia. Jesus prepara a oportunidade. Aquela mulher, ela foi o canal que Jesus usou para alcançar aqueles homens. E aqui o pastor Juan já pregou, de repente a tua casa só está em pé, porque você está aqui, nesse processo,
vivendo esse processo na tua vida. De repente, o teu casamento, os teus filhos só estão ainda guardados porque você está aqui como essa mulher, recebendo a mensagem do Cristo em nome do Senhor Jesus, e o Senhor preparando oportunidades à tua casa, oportunidades aos teus familiares, oportunidades àqueles que estão à sua volta por causa de você, em nome do Senhor. Então o Senhor não te trouxe aqui hoje de qualquer forma, o Senhor te trouxe aqui hoje com um propósito. O Senhor tem um propósito através da sua vida, assim como Ele tem um propósito através da minha, assim como Ele tem um propósito através do missionário que está lá na África, que você acabou de ver, que a sua oferta vai ser direcionada lá, para aquela obra missionária. O Senhor tem um propósito através de você, o Deus de oportunidades, em nome do Senhor Jesus. De repente alguém na tua casa já ouviu falar de Jesus, mas ainda não aceitou, não aproveitou a oportunidade, e Jesus está falando com você, em nome do Senhor, nesta noite. Leva Jesus a esta pessoa, leva Jesus a esta vida, leva Jesus para dentro da tua casa, e com certeza lá mudará tudo, porque eu já falei, aonde Jesus chega muda, aonde Jesus chega as coisas se transformam, em nome do Senhor Jesus. Livro, por favor, de João, capítulo 8, versículo 31, o que diz em João 8, 31, olha só, aleluia, louvado seja Deus. Eu li o 8, 36 aquela hora, agora quero ler com você o 8, 31, que diz ali, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Puxa para mim o tema do mês, por favor, em nome do Senhor. Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20, resumidamente os dois versículos, está aqui o tema do mês. E lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem poder quando você não está em Jesus, porque quando você está com Jesus na sua vida, todas as forças do inimigo, elas perdem forças diante daquele que é enviado por Jesus. Jesus chamou os seus discípulos e disse a eles, eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e mandou com que eles fossem curar os enfermos, pregar o ano anunciável, o ano aceitável do Senhor, a libertação aos cativos, expulsar os demônios. Mas para isso, ele falou primeiro isso daqui, o versículo de número que eu acabei de ler. Coloca para mim de novo, em nome do Senhor, livro de João 8, em nome do Senhor Jesus. Jesus dizia, pois os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Seguir a Jesus não basta, ouvir a palavra na igreja, estar aqui, ouvir a palavra não basta, aceitar Jesus somente também não basta. Eu preciso aceitar Jesus na minha vida de corpo, alma e espírito, e eu preciso andar na sua palavra, permanecer na tua palavra, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova todas as manhãs em nosso coração. Todas as manhãs as arestas precisam ser tiradas, e eu dei o exemplo hoje pela manhã. Eu ali plantei umas mudas de mamão na beira da cerca, para o lado de fora, e tem a mata, e por menos de 30 dias atrás estava tudo seco, e aí agora está tudo, o mato já está nessa altura. E aí ontem, aquele sol ardente, peguei o regador, coloquei água, falei, vou ir molhar as mudas. E aí eu saí molhando as mudas. E aí quando voltei, olhei em mim, estava tudo cheio de carrapicho, e eu precisei limpar. A nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor, por sermos falhos, mas o pecado não faz parte mais da nossa vida, daquele que está em Jesus, mas na nossa andança, na nossa caminhada, todos os dias, essas arestas vêm, e nós precisamos limpar essas arestas, pela palavra. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E quando você é discípulo do Senhor, o Senhor
te dá autoridade. O Senhor te reveste de poder, em nome do Senhor Jesus, para expulsar os demônios. O Senhor te reveste de autoridades para impor a mão sobre os enfermos e o milagre acontecer. E aí você não vai vir somente em um culto ouvir a palavra, aí você vai praticar esta palavra, em nome do Senhor, lá dentro da tua casa. Você vai profetizar sobre a vida dos teus filhos, lá no teu casamento você vai orar e você vai repreender o mal que está atormentando o teu casamento. Lá no teu trabalho, em vez de você murmurar que você está ganhando pouco, ou que o seu encarregado está te perseguindo, não, você vai orar, e você vai repreender os demônios que está te perturbando naquele lugar. As coisas vão começar a mudar na tua vida, porque você está permanecendo na palavra. Esta palavra muda o nosso caminho, esta palavra muda o nosso rumo, a nossa forma de ver, de enxergar. Você vai ler a palavra e você vai compreender, os seus olhos espirituais vão abrir, você não vai enxergar somente até esta parede, o Senhor vai te fazer enxergar muito mais. Se eu não estivesse em Cristo, eu não conseguiria neste dia compreender que o Senhor Jesus precisou passar por Samaria somente por causa daquela mulher. Se eu não estivesse em Cristo, eu não ia compreender pelo Espírito que o Senhor tinha uma obra maior, muito maior, na vida daqueles homens que rejeitaram os discípulos ali. Em nome do Senhor Jesus, se você não estiver em Cristo, se coloque em pé. Em nome do Senhor Jesus, você não vai conseguir compreender a grandeza das coisas que o Senhor tem para fazer através da sua vida, as coisas grandes que Ele tem para colocar nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós fazemos com as nossas forças, com as nossas habilidades, em nome do Senhor Jesus, e isso é muito pouco diante daquilo que Deus quer e que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero te dizer, o processo da libertação passa pelo querer. Você precisa querer Jesus. Se você ainda não tem Jesus na tua vida, abra o teu coração, feche os teus olhos agora, em nome do Senhor. Se você não tem Jesus no teu coração ainda, se você não fez esta entrega, essa é a noite, esta é a oportunidade. Aqueles homens rejeitaram Jesus ali naquele momento, mas o Senhor preparou uma oportunidade. De repente você ainda não quis Jesus, de repente o Senhor Jesus já falou com você em outro tempo, em um outro momento, e Ele está preparando hoje a oportunidade para você, em nome de Jesus. Você precisa querer, e a partir do momento que você receber a este Jesus, você precisa viver esta palavra, em nome do Senhor, porque a partir do momento que você viver esta palavra, em nome do Senhor, a tua fé vai estar tão aguçada, que você vai começar a experimentar os milagres, você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus, e você vai estar andando e você vai falar: como que isso aconteceu? É Jesus na tua vida, porque Jesus faz coisas grandes e maravilhosas, que os nossos olhos são surpreendidos com aquilo que o Senhor pode fazer, e aleluia, em nome do Senhor. E o querer é uma ação, você precisa ter uma ação diante de Jesus. Ter fé é também uma ação, você precisa ouvir e você precisa obedecer, em nome de Jesus. Ouça esse louvor e reflita e fale no teu coração, e se você querer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, essa é a noite, hoje é a oportunidade que o Senhor está te dando, em nome do Senhor, para que um processo de libertação comece a acontecer na tua vida.